A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui para o comentário de mais uma aula da lição dos jovens, segundo trimestre de 2026. Estamos caminhando já para o final desta feita, a lição de número 11. A falácia da teologia da prosperidade é o tema da nossa lição de hoje, que faz parte de um tema geral da lição Entre a Verdade e o Engano. Hoje nós estaremos estudando a falácia da teologia da prosperidade, lição que será estudada no dia 14 de junho de 2026, dia em que também se comemora o Dia do Pastor. Eu sou o presbítero Natanael, falamos de Cuiabá, Mato Grosso, dos estúdios da Fakes. E para o comentário desta lição, tenho comigo o diácono Vinícius Gabriel. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar reunido com vocês para aprendermos mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. Presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um. Diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria e uma satisfação estar aqui mais uma vez. Falácia da teologia da prosperidade é o tema da lição que nós vamos discorrer, que vamos comentar ao longo desta aula, né? Vamos ver aí o que é essa falácia, né? Mais uma das falácias que estamos estudando ao longo desse trimestre. Eles pregam aí que é a prosperidade, né? Eles falam que a fé, eles barganham ela com Deus, elas são centrados no ganho material, condicionem as bênçãos ao esforço físico, ao esforço humano, melhor dizendo, e também o que você ganha de acordo com o que você doa financeiramente para aquele ministério, aquela igreja que você está frequentando. Nós vamos ver também, estudando ao longo desta aula, que a riqueza não é a prova, né, da bênção de Deus, não é a prova da aprovação divina do indivíduo, do ser humano, que isso não está ligado como eles defendem, como defendem esses que defendem a teologia da prosperidade. Nós vamos ver também nesta aula que a verdadeira prosperidade ela não cabe numa conta bancária, né? Nós vamos estar estudando isso e vendo que essas pessoas que defendem essa falácia, eles vão estar sempre usando aí, né, aqueles termos, jargões, declare para receber, né? Semeie para receber, temos que declarar, temos que ativar, temos que liberar. Então são termos que eles vão estar usando e que nós vamos estar comentando ao longo desta aula. Também estaremos vendo que a abundância financeira e a ausência de sofrimento também são sinais, não são sinais da bênção de Deus. Então, tudo isso nós estaremos estudando ao longo desta aula. Temos aí 3 pontos na nossa lição que vamos estar comentando. Antes, porém, gostaria de ler o tema principal, o texto principal da nossa lição, está em Apocalipse 3:17, que diz: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ainda o resumo da lição vai trazer: a teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e a verdadeira prosperidade espiritual em Cristo Jesus. O nosso primeiro tópico está principais ensinos, né, da teologia da prosperidade. E o primeiro que ela vem trazer é a confissão positiva, as promessas condicionais e também a minimização do sofrimento. No segundo tópico, nós vamos ver a visão bíblica da bênção de Deus, né? Quando o primeiro subtópico vai trazer bem-aventurados na pobreza, o segundo, o crente e a promessa da bênção espiritual, e o terceiro, bênção como ferramenta para servir. E no terceiro, efeitos práticos e espirituais, escândalo e frustrações, distância do evangelho puro e o chamado à fidelidade.
Então vamos prosseguindo já, seguindo com a nossa aula. Tópico de número 1, principais ensinos da teologia da prosperidade. João Paulo, conceituando. Meus irmãos, mais um tema relevante, já a lição de número 11, terminando esse trimestre, né? Falando sobre a teologia da prosperidade. Trazer basicamente um contexto sobre a teologia da prosperidade. Ela tem as suas raízes no final do século XIX, a partir do pensamento, né, do evangelista norte-americano Kenyon, em 1867 a 1948. Ele era um ministro batista que frequentou o Emerson College of Orator em Boston, onde foi profundamente influenciado pelo movimento filosófico e religioso conhecido como New Thought, ou seja, novo pensamento, que era um pensamento filosófico, né? Esse movimento ensinava que o pensamento e palavras positivas teriam o poder de transformar a realidade material. Então, ou seja, pegar a ideia, né, de Deus, né, no caso lá de Gênesis, né? Deus, através da palavra, falava e as coisas vinham à sua existência. Agora vem esse pensamento, né, filosófico pernicioso, né, aonde ele fala que a palavra do ser humano tem o poder, né, ela sendo falada com fé, pode trazer à existência o seu desejo que ele tem. Ou seja, um poder criativo. É isso. Então esse movimento ensinava, né, sobre pensamentos e palavras positivas teriam o poder de transformar a realidade material. E Kenyon elaborou essa ideia dentro de um vocabulário cristão. Ele pega esse pensamento filosófico e leva para o meio do cristianismo, né, criando a base do que mais tarde seria chamado de confissão positiva. Então é outro nome. Ele transformou esse pensamento do novo pensamento filosófico e levando para a fé, que agora nós conhecemos como confissão positiva, ou seja, tudo que você fala positivamente vai acontecer. Então esse pensamento foi levado para o meio da fé, né, para o meio cristão. E mais tarde a gente vai ver que nasceu esse pensamento e foi para o meio cristão dentro do contexto dos Estados Unidos. Aí como o Brasil, né, gosta de importar ou exportar, né, essas coisas Fora, né? boas, né, de fora dos Estados Unidos, né, vindo dos Estados Unidos. Mais uma ideia, né, que os cristãos trazem para o meio da fé, implanta, né, no contexto brasileiro. E esse período foi aproximadamente ali no século XX, 1950, aonde começa aquele movimento, né, da cura dentro, né, do meio chamado neopentecostal, que tem uma linha de pensamento diferente, né, do pentecostalismo. E implantou essa teologia da prosperidade, que ela ganhou uma proeminência ali na década de 1980, com a implantação de várias igrejas, né, que hoje nós conhecemos muito bem no contexto brasileiro, como a palavra, onde eles implantaram, né, essas características como o televangelismo, né, aqueles movimentos de curas, né, baseados somente em curas, em as pessoas iam ganhar milagres. Neopentecostais abraçou nesse momento. Essa ideia que o João trouxe aí, da prosperidade, né? Porque é interessante a gente elencar o que é prosperidade, né? O que é prosperidade? Prosperidade, se você colocar ali para pesquisar, você vai ver que é o estado, né, de ter um desenvolvimento ali melhor, um bem-estar melhor, e tudo isso com abundância, né? E em diferentes áreas da vida, não é só na questão do dinheiro, né? A pessoa fala, a prosperidade é você ter uma saúde boa, ter isso aqui bom. E esse tópico que o João trouxe ali também, e que o autor também da lição traz, é essa confissão, né, positiva. Ele já trouxe ali que Kenyon, ele foi um grande influenciador, né? Ele influenciou até posteriormente ali o Kenneth Hagin, né? E ele que praticava ali as confissões positivas e usava frases como eu determino minha prosperidade, e falava para a igreja também, determine, você não declare doença na sua vida, não declare
declare cura na sua vida, né? Ele falava assim. E as pessoas, naquele movimento todo, ficavam bem, não, isso aí tá certo, isso aí é muito bom. E principalmente porque lá nos Estados Unidos eles estavam vivendo um período ali de empreendedorismo, digamos, eles estavam muito ricos financeiramente, estavam vivendo uma saúde boa e aquilo ali continuava sendo bom para eles, né? Então, já nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi favorável porque vivia uma desigualdade, né? Queria ficar aí. Uma desigualdade, uma Década de pobreza. 70, né, tava Só que nós uma vemos, calamidade só. só que nós vemos que se for trazer, né, biblicamente, as bênçãos são bíblicas, são de Deus. Mas o erro ali se torna quando o homem está dizendo, né? Se você confessar positivamente que você precisa da benção ali, muitas pessoas nem falam, né? Declare aquilo que é seu por direito, declare não sei o quê, e começa a falar isso aí, isso daí já se torna uma falácia, porque... O Brasil estava quebrado e caiu como luva, né, João? O povo explorar para os exploradores. Isso aí foi uma grande influência, né? Vamos passar para o Benício, né? Nessa fiação. A gente vai ver que foi um terreno propício, que é onde chegou esse pensamento, essa liderança. O que eles traziam? Eles usaram a estratégia, né? Da televisão também que estava surgindo, aí levou esse movimento para a TV, para o programa de TV, programa de rádio. Aí onde surgiu grandes denominações como a Universal, né? Mundial. Internacional da Graça de Deus. Tudo ligado à Universal, Internacional. Só nomes grande, né? Nomes estratosféricos, né? Nomes mundiais, né? Universal, Mundial. Sara Nossa Terra. Tudo com alto. Tudo. E aí chega nesse contexto dentro do Brasil, onde foi de grande receptividade. Terreno fértil. Terreno fértil. Só que aí, depois de 1980 para cá, infelizmente, esse movimento não só influenciou as igrejas neopentecostais, também começou a entrar de forma sorrateira no pentecostalismo. E hoje tem muitos tradicionais. Muitos cristãos que pentecostalismo fazem parte do movimento pentecostalismo clássico, mas fazem uso dessas nomenclaturas, desse pensamento, né? Desse jargões. Palavras da fé, né? E é um perigo passar isso para o Vinícius. Só para complementar esse primeiro ponto, é importante dizer que nós estamos tratando essas igrejas como neopentecostais, né? Tem um sociólogo que ele trabalha essa questão, né, das 3 ondas do movimento pentecostal, e ele que inventou, né, que cunhou esse termo de neopentecostalismo, as igrejas que deturpavam os ensinos das igrejas da primeira onda e da segunda onda, né? Primeira onda CCB, Assembleia de Deus, aí segunda onda 1950 com algumas outras denominações, né, Quadrangular, tantas outras aí. Aí na terceira onda ele vai dizer que surgiu igrejas neopentecostais que muitos teólogos hoje pentecostais não consideram essas igrejas como pentecostais, né? Porque não tem um pentecostalismo novo. Por que neopentecostalismo, sendo que elas não são pentecostais, né? E é muito importante ressaltar essa questão, porque isso influencia até as pessoas generalizarem, né? Dizer porque, por exemplo, a igreja do Leonardo Salles é uma igreja neopentecostal, porque prega esse tipo de coisa, né? Você vê lá, a pessoa, ela dá uma corrente de ouro e Deus vai devolver para ela um carro, né? Ela dá um relógio de tantos mil. Umas lives de madrugada. Uns negócios, tudo só envolve dinheiro, né? Então nós vemos o João pontuou algo muito importante, que o Brasil, ele é expert, né, em importar, né, coisa de fora. Umas falácias de fora. Isso, e fazer com que isso se dê bem no Brasil, né? Porque que ser humano que não quer ser curado, né? Quem que não quer ser curado? Verdade. Quem que não quer ser bem-sucedido, próspero? Todo mundo quer isso, né? E a pessoa, eu costumo dizer que nós somos bem sucintos a, por exemplo... Não querendo cortar você, Vinícius, mas nessa fala sua... Pode falar. Não, mas você pontuou algo interessante sobre a questão da prosperidade. Quem não quer ser próspero? Mas na realidade, esse conceito de prosperidade dentro do contexto bíblico, ele é principalmente espiritual. Não nada material. Questão material. Agora a questão de prosperidade dentro dessa concepção do pensamento, visão, né? Dessa visão, vem primeiramente o material. O seu corpo, você tá bem a sua vida. É isso mesmo. Tudo bem. Ter o que você quer, o seu dispor.
E nós sabemos que, biblicamente falando, é o que vamos aprender mais à frente, ser próspero não significa necessariamente ter boas condições financeiras, né? E é importante dizer que esse Kenyon, que é o fundador aí dessa nomenclatura interessante, né, que os povos gostam muito, ele ensinava que doença e pobreza são consequências de confissões negativas. Ora, meu Deus, já pensou? Quem que vai querer ser doente? Quem que vai querer falar, não, eu quero ser doente? Estou doente porque eu quero ser doente, né? Hoje, e o povo, como eu estava dizendo, o ser humano, ele não... Nós, quando vamos comprar remédio, nós compra porque o médico disse para você comprar, mas nós nunca lê a bula. Nós não lê bula, não vê a hora que tem que tomar, né? Nós só compra então porque alguém indicou. Então, a pessoa que adere a esse tipo de teologia, se assim podemos chamar, né? Esse movimento, né? Neopentecostal, entre aspas. Falácia. A pessoa que adere, ela não analisa de fato quais são as consequências do cristão que adere, né? Se é que existe um cristão sério que adere a esse tipo de pensamento, né? Mas como o João pontuou muito bem com o Enoque, dentro das igrejas pentecostais sérias mesmo, nós vemos aí essa... Hoje tá até pouco, né? Porque tem tantos outros problemas aí que eles acabam esquecendo isso e esse movimento acaba aqui se tornando algo periférico. Mas muitos irmãos, eu conheço irmãos, principalmente idosos, que são leigos, né, no que diz respeito à leitura, à Bíblia e etc. E acaba sendo dependente do pastor, né, do irmão. E esse irmão tem uma mente fraca e ele vai acabar ensinando isso aqui. Não, irmão, você não... Ué, por que você está passando mal, né? Tá ficando com problema? Você não ora, não? Você não tá orando para Deus te ajudar, para Deus te dar bênçãos, não? Você não serve a Deus, Isso, não? você não tá servindo a Deus, certo? É igual os amigos de Jó, né? Eu costumo dizer que o primeiro conceito de questões voltadas à teologia da prosperidade dentro da Bíblia Sagrada é com os amigos de Jó, porque Jó era um homem bem sucedido, né? Nós aprendemos isso na aula também de hebraico, que Jó era um homem muito bem sucedido e o primeiro argumento dos seus amigos voltado à questão de Jó é que ele tinha feito alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada, Jó, né? Para você ter perdido todos os seus bens. Pode. Essa questão aí nessa confissão positiva, ele é o principal braço, né, dessa teologia e é onde eles levantam esses jargões, essas palavras, né, do que a palavra nossa tem um poder criativo, como o João já falou, que basta dentro desse conceito aí de a pessoa tá doente e tal, eles dizem que basta declarar com fé, né? Aí se a pessoa não recebe, ele fala, não, o problema é a sua fé. Você é que não está tendo fé, né? Pra você ter ideia, eu já vi irmãos dizer que colocou Deus na parede. Não, coloquei Deus na parede e ele vai curar meu filho. Mas essa é a lógica. E aí eles aquelas questões, né? Eu já vi alguns dizendo, você tem que dar o seu Isaac, né? Você tem que dar o seu tudo, entregar o seu tudo, você tem que semear, plantar a semente da fé no reino de Deus. Até aquele texto de Mateus, né? Se você dá 100... se você dá 1.000, você vai colher 100 vezes mais, né? Fora de isso aí já entra nesse segundo subponto aí, né? Das promessas condicionais, porque, igual ele falou, colocar Deus na parede que eu vou receber, eu coloquei. Impressionar eles Deus. Começam a falar isso e você vê que determinadas promessas bíblicas para eles funcionam como uma espécie de contrato, né? É por isso que fala uma condição ali. Então você vê que eles usam até texto como Malaquias, né? 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e o que eles mais gostam, e fazei prova de mim. Só que aí eles acham que fazer prova ali com Deus é porque eles vão ter as bênçãos da Bíblia. Realmente, se você faz um propósito, beleza, mas agora eles pegam esse texto isolado para fazer um contrato dizendo que Deus tem que dar, como se eles colocassem Deus na parede, igual eles falavam, né? Só que se você pegar o contexto ali de Malaquias 3:10, Deus é porque eles quebraram a aliança ali, eles estavam retendo o dízimo ali, e quando nós vemos também todo esse contexto aí, o fazer prova de mim ali, é como se Deus estivesse falando bem assim para eles, façam sejam fiéis, continue sendo fiéis, aí sim, vou te mostrar para vocês como é que funciona a minha soberania ali, né? Não é uma ideia ali de faça uma experiência financeira para vocês ficarem ricos. E seguir se for seguir todo o contexto de Malaquias capítulo 3, verso 10, porque o texto tá linkado à nação de Israel. Exatamente. Né? Não à igreja do Novo Testamento. Não a isso. E se o povo de fato quer
fazer prova de Deus utilizando o texto de Malaquias 3:10, porque dizima, então eles têm que trabalhar 6 anos e ficar um ano sem trabalhar. Exatamente. Não? Eles têm Trabalha que pegar 6 anos e pronto. o Você vai ter que contexto viver ali da sua serva e pronto. teológico e cultural, né? Isso que ele Isso mesmo. Então a gente vê que o foco ali está na fidelidade de Deus, não numa técnica ali para enriquecer as pessoas. Então esse tópico ele é muito interessante. E é importante dizer que 2 Coríntios capítulo 9:7, o apóstolo Paulo vai dizer que o Novo Testamento, né, vai reorientar a teologia das ofertas em torno do amor e liberalidade. O apóstolo Paulo nunca utiliza as suas palavras, né, claro, inspirado pelo poder do Espírito Santo, para dizer que se você dá, você vai receber de volta. Exato. Às vezes até mais do que aquilo que você doou. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, tratando em 2 Coríntios 9:7, ele vai dizer que às vezes você doa, né, faz algo de bom para a sociedade, para as pessoas de modo geral, e você não tem retorno nenhum, né? Então nós temos que saber lidar com as situações, porque muitas das vezes até nós, né, oh Deus, eu faço isso, né? Quando nós estamos precisando de emprego, por exemplo, que entregava currículo. Hoje não preciso mais sair entregando currículo, né? Mas eu lembro que eu fazia isso, né? Dava o meu dízimo lá, pouquinho, carpia um quintal, juntava um aterro, fazia alguma coisa. Eu tô precisando de um emprego, senhor. Eu contribuo, tal, tudo, sem ter esse entendimento de que eu tava utilizando, né, de uma forma, mesmo que... indireta, né? A teologia da confissão positiva, da prosperidade, porque eu tô dando e eu tenho que receber, eu exijo, eu preciso ter isso, porque eu contribuo de alguma forma. Então isso é um grande problema, e o Gordon Fee, parafraseando uma frase dele num livro que ele escreveu, ele diz assim, que a teologia da prosperidade comete um erro hermenêutico grave ao aplicar promessas condicionais do Antigo Testamento feitas à teocracia israelita como promessas universais para o indivíduo cristão. E é isso que o povo da teologia da prosperidade faz. O erro deles é pegar coisas que são de fora. É igual você pegar uma cultura do povo dos Estados Unidos, né? Qual igreja do Brasil cultua como a igreja dos Estados Unidos? Nenhuma. Lá as pessoas usam correntes, né? O som é meio que de rock, os hinos, né? É tudo badalado. A liturgia é diferente. Então, se você importar uma cultura que é diferente do seu país aqui, vai causar um alvoroço. Então, eles costumam pegar partes, né, de coisas que vão beneficiar o bolso do pastor, porque é isso que acontece. Você vê aí o quanto que Valdomiro cresceu, né? O quanto que R.R. Soares cresceu. E tantos outros que vêm crescendo aí, porque utilizam desses tipos de ideologias, e o cristão não lê, né, a bula do remédio, né? Tá dando remédio, mas é um remédio falsificado. É igual um monjauro ruim, você toma e você morre, se você não passa por um nutricionista e etc. Então nós vemos que essas pessoas que aderem a esse tipo de ideologia, né, de falácia, elas cometem 2 erros graves, né? O primeiro é tirar texto fora do seu contexto. Exato. Justamente, para usar em favor deles. Em favor deles. E aí você vê que essas denominações, qualquer pregações desses líderes, né, dessas igrejas aí que pregam essa teologia da prosperidade, eles não trabalham questões bíblicas sérias, né? Como as demais igrejas. Sempre vai convergir para questões financeiras e benefícios, curas, sempre voltado para a área Isso mesmo. material. E não se enquadra na questão quadrilátera, né? Que a Assembleia de Deus começou a pregar em 1906, né? Lá no William Seymour, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, tudo. Veio para o Brasil em 1910, né? E a Assembleia de Deus foi fundada e eles tinham um modelo de pregação, um padrão, né? Que é o quadrilátero, que nós sabemos. Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. Essas igrejas aí, eu não vi, né? Eu, particularmente, nunca vi pregar isso. Então, sim, por conta disso, ela não se enquadra dentro da questão de pentecostalismo. Assim, se eles pregarem a Bíblia, né? Os irmãos então, saem de lá. Eles vão sair de lá e vão para outra igreja que tá pregando o que traz o conforto. Porque é como nós vivemos naquele mundo imediatista, a gente quer tudo rápido por conta de condições financeiras, saúde, e você vai numa igreja que traz tudo isso aí pra você, menos o essencial, claro que você vai ficar ali porque você tá precisando. Mas o verdadeiro, por isso que é bom ter um discernimento, né? Você traz o discernimento ali porque você vê que Deus, ele não deve nada pra ninguém. E tudo que nós temos, não é porque se eu for confessar positivamente ou se eu for trazer positivamente, declarando minha fé ali, que eu vou ter, Deus é obrigado a me dar. Então você vê que isso aí é uma falácia mesmo. A gente não merecíamos nada. Tem um pregador muito famoso aí que o João gosta,
O David Leonardo. David Leonardo, você vê as pregações dele, né? Até fizeram um meme colocando ele junto com o sabão. Sabão, como que é aquele que você bota na roupa, fica cheiroso? É o homo? Amaciante. Amaciante? É, o pastor Amaciante, que ele fica, ô meus filhos. Amaciante de Aí ego. tem uma pregação dele que foi muito famosa, né? Tudo que você tocar, tudo que você pisar, tudo que você pedir, Deus vai te dar. Aí as pessoas só postam isso, né? Aí você olha a vida dessa pessoa, não é uma vida compatível, né? Com aquilo que... os propósitos de Deus para nós. É claro que ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, né? Mas se as pessoas que, a nossa análise feita com relação a essa pessoa ela é uma pessoa que vive genuinamente mesmo o evangelho de Cristo Jesus, né? Quantos pastores aí que morreram pobres e permaneceu firme, né? Eram cristãos verdadeiros, os próprios apóstolos, né? Morreram aí, não tinham tantas condições. Pedro, pescador. Jesus fala que não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Pediu para com que ninguém o seguisse. Ele falou, para onde que vocês vão? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, né? As aves têm os seus ninhos, covil tem a raposa tem seu covil, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Verdade. Aí chegam uns camaradas desses em 1980, como o João pontuou, querendo transformar e deturpar tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Mateus capítulo 6 diante, salvo engano, Jesus vai falar que o que nós necessitarmos, né? Questões de vestimento, bebida, ele não vai deixar faltar para nós. Ele não vai deixar com que isso falte, né, na nossa vida. E é importante que o final desse texto diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Exato. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas ali não é carro, moto, casa. O que ele falou posterior a isso. Você vê que tem algumas falácias dele que mas você é semelhante a Deus, então você pode falar e decretar. Só que a semelhança entre o homem e Deus não atribui os atributos de Deus para o homem, né? Então, se Deus fala e cria, né, o homem não pode falar e criar também. Então, você vê que já é uma falácia mesmo. Se a confissão positiva ela é verdadeira, pede pro pregador falar para aparecer ouro. Subponto 3 aí, João. Tô vendo que João tá tentando uma vaga. Fala, João. Não, ele só fica quieto. Essa disputa aí. Na hora que sai aí também. Dá uma brecha pro João aí. Não, é sobre... Terceiro aí. Já ia fazer isso mesmo, foi de Deus, né? Pular pro terceiro subtópico. Foi de Deus. Minimização do sofrimento, né? Um dos aspectos mais reveladores e mais cruéis da teologia da prosperidade é esse aspecto, né? Que ela despreza totalmente o sofrimento, né? A dor, uma perda, né? Uma adversidade. Tudo isso aí eles colocam e depositam na pessoa que está passando. É sua falta de fé. É o seu pecado. O Vinícius bem pontuou. Aí, além do sofrimento físico, a pessoa tem um sofrimento psicológico. Né? Realmente. Que ela não tem fé. Aí ela, em vez de trazer um conforto, ela assusta a pessoa, coloca a pessoa em um terror. Ele bem pontuou, Vinícius, sobre a questão, o exemplo do caso de Jó, né? Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, servia a Deus. E Deus permitiu que ele passasse por aquela grande prova, aquele grande sofrimento, mas quando seus amigos vêm ficar com ele ali 7 dias e 7 noites, com a boca no pó ali com ele, de companhia, eles começam a ter alguns pensamentos, né, que corrobora com a teologia da prosperidade. Se você está passando por isso, João, não tem outro problema. É porque você está em pecado. Você errou contra Deus, tem alguma coisa errada. Só que aí Deus vai ficar em silêncio e lá no final do capítulo, lá no capítulo 42, né? Capítulo 38, Deus começa a falar. No capítulo 42, Deus fala para ele orar pelos amigos dele, porque a visão dele estava deturbada. Aí Deus perdoa eles, mas Jó foi preciso orar por eles, porque a visão deles não era correta, né? Com relação àquilo que Jó estava passando. E a gente vai ver que essa visão desse pensamento vai totalmente contrário, né, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia revela. O próprio Jesus disse, né, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala, né, de sofrimento, de abnegação, né, de negar a si mesmo, ou seja, já não vale mais sua vontade, a vontade de Deus. Então você renunciar, você deixar de fazer a sua vontade é uma luta, não é algo fácil, né? Por mais que tenha ajuda
do Espírito Santo, não é fácil. Negar a si mesmo. E outra que Jesus disse, no mundo, João 16:33, no mundo tereis aflições, certeza, né? é uma certeza, né? Tem adversidade. Ele alertou os seus discípulos. O João, ele trouxe o exemplo de Jó aí, e realmente ele vai contra essa teologia da prosperidade, porque como nós bem falamos aí, eles falam que se você tem pouca fé, né? Então é porque se não tá recebendo dinheiro, bens, você tá com pouca fé. E esse exemplo de Jó que João Ou citou... pecado, né? Ou pecado. Ou tá sem as bênçãos divinas E de uma como vez. que ele sabe o tamanho da minha fé? Você vê, né? Você vê que o livro de Jó, João ele citou, gostei, porque assim, ele contradiz, porque fala lá que Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Então você vê que é uma contradição aí. Mesmo assim, ele perde seus bens, seus filhos e sua saúde, né? E uma sequência ali de tragédia naquele livro de Jó. Só que você vê que não tem nada a ver ali com o pecado pessoal de Jó, né? Então, vai contra essa teologia da prosperidade dizer que é pela falta de fé, por isso que está sofrendo, por isso que é aquilo. Mas você vê que mesmo a dor extrema ali, Jó ele manteve-se fiel. Então, o livro de Jó trata de fidelidade. Por isso que Deus restitui tudo para ele. Só que eles usam, viu? Deus restituiu tudo para Jó porque ele continuou tendo fé. A fé dele foi mais forte depois. Mas não tem nada a ver ali com teologia da prosperidade. Ele tá falando com fé e obediência a Deus. Se manteve firme. E o problema dessa linha de pensamento, né? Dessa questão de minimizar o mal, o pecado. Se a pessoa tem pecado, é porque é um erro da pessoa que tem pecado, está escondendo alguma coisa. E a gente vê que deixa a pessoa tão desorientada, porque assim, olha esse pensamento. Uma pessoa, um exemplo, uma pessoa lá tem uma motinha, e aquela motinha está sendo uma benção para a pessoa. Ele vai no mercado, ele sai com a mulher, não dá prejuízo para ele está vivendo bem. Vem uma pessoa, aí olha para ele e fala, rapaz, saindo e entrando, esse homem não compra uma moto nova, por que ele não toca? Já começa a semear essa sementinha. Então, ou seja, tem pessoas que ela tá indo bem, mas aí vem alguém e coloca essa sementinha da teologia da prosperidade. Cara, para esse cara não prospera, esse cara não compra um negócio novo, né? Sendo que aquilo lá tá sendo uma benção para ele. Aí a pessoa que já tem essa influência já começa a falar, não, essa pessoa tem alguma coisa errada com ele. Ele tem pecado porque não troca de moto, você não vê ele com um carro novo e tal, sendo que ele tá vivendo muito bem. Mas você vê como que desorienta a pessoa, né? Ela começa a ver as coisas só pelo lado material, que todo mundo tem que multiplicar, trocar de carro ou trocar de moto, a pessoa tem que crescer. E sendo que não, às vezes uma coisa está sendo uma benção para ele. E outra, não João, precisa você trocar. Se ele estivesse certo com essa teologia e dizendo que se você tem pouca fé, alguma coisa está errada na sua vida, então você tinha que tirar ali Abel da Bíblia, porque Abel, você vê que ele oferece o primeiro e o melhor dos seus rebanhos para Deus, e mesmo assim sofre e morre, né? Então, Abel, e ainda está Paulo, em Hebreus, né? Hebreus 11. Abel, Paulo... tantos outros, né? Jesus, o próprio Cristo, Deus, então, o próprio os discípulos, Cristo, fala né? pra mim qual dos discípulos morreu tranquilo? Isso é verdade. Nenhum. Só pra complementar aqui, Pegou pra passar pesado, pra hein? você, tem o João Calvino, parafraseando o pensamento dele sobre sofrimento e providência, ele diz que Deus vai usar a tribulação não como castigo, mas como paideia. E nós sabemos aqui que paideia é utilizar o sofrimento não para castigar a pessoa, né? Mas para disciplinar esse ser humano, né? É uma disciplina amorosa que vai fazer com que o caráter desse ser humano seja formado, né? Na sua totalidade. E isso é tão verdade que o próprio Jó, no início, né, do seu sofrimento, depois de ele ouvir aqueles 7 amigos dele falando abobrinha, ele reclama, né? Ele reclama, depois ele vai querer discutir com Deus lá, aí Deus vai e pede para ele ficar caladinho que ele ia começar a falar. Aí Deus começa a falar, né? Onde que você estava quando eu fiz isso? Ele fica quieto um bom tempo, aí depois ele vem e fala, não, é verdade, eu sei que meu Redentor vive. Então Deus, através desse sofrimento que Deus permitiu com que acontecesse na vida de Jó, fez com que o caráter de Jó, ele já tinha, né? Mas que fosse libado. Melhorado, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Era um homem bem-sucedido. O apóstolo Paulo era um homem bem-sucedido, era um homem que tinha muitas faculdades, né? Era um homem que tinha um cabedal intelectual muito grande. E ele escreveu no fim da sua vida, né, Filipenses capítulo 4:2,
que ele aprendeu a estar contente tanto na fartura quanto na escassez. Então, se esses homens, né, o camarada da teologia da prosperidade vem dizer para mim que esses caras não tinham fé, é uma sacanagem, né, não? Mas então, eles vão contra o próprio texto bíblico, isso né? mesmo, Contra pegam a partes revelação que lhe clara propõem. da Bíblia. Eles tiram essa parte aí que você falou e deixa só o versículo seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que é uma falácia, né? Isso, é uma afronta ao evangelho, porque falácia. o próprio Deus encarnado, que o João gosta muito de falar, né? Deus se encarnou, né? Como que é que você fala? Tabernaculou. Deus tabernaculou e andou, né? Qual que é a frase que você usa? Ele habitou entre nós? Não, a melhor notícia, a maior notícia não foi o homem ter subido e pisado na lua. Sim. Foi Billy Graham fala, Deus né? ter descido e pisado na terra. Então, Benção. o Criador do universo, né? Tabernaculou, andou conosco e falou que não tinha nada. Quem dirá eu, né? Eu, o Valdomiro Santiago, Filho o do R.R. homem não Soares. tem onde reclinar a cabeça. Onde reclinar Mas a cabeça. esses que você está citando e esses homens aí que defendem e pregam, você pode ver que a estrutura, né? Eles têm que ter aquela estrutura que eles angariaram de forma leviana. Para quê? Para impressionar os incautos. É verdade, olha lá, ele tá tendo dinheiro. Mal ele sabe que é a prospera. grana do próprio crente lá que tá. Oh, Ele, rapaz. por isso prospera. Mas nós vemos, irmãos, finalizando esse terceiro ponto, nós vamos para o segundo tópico. O justo e o injusto sofrem. Sofre. O sofrimento vem para todos. Você Sofrem. falando disso, eu lembrei do Salmo 73, né? Asaf, um músico, servia ao Senhor, né? Um homem que tinha uma estabilidade, né? Porque só ficava no templo, só tinha que Adorava fazer a Deus, música, adorava a conhecia, Deus, sabia né? Era quem um homem era. muito... um homem Conhecedor, né? muito indouto, né? Um homem que tinha conhecimento. E Quase ele vai, que ele é levado, né? Quase. Aí ele vai e começa a ver os que não eram cristãos lá prosperando, né? Assando carne na segunda-feira, coisa que nós não faz. Quase Né? teve uma Aí depressão, você homem. Falou, rapaz do céu, olha aí, Jesus, o que tá acontecendo? E Eu Tiago, tô aqui né? todo dia na igreja, todo dia eu venho cantar, faço hino, limpo a igreja, varro o chão, não tenho nenhuma bike. Essa turma parece que não lê Tiago, né? 1:2, né? Não Tem lê. de grande alegria quando caídos em várias tribulações. Né? Atos lá, os discípulos regozijaram por poder padecer em nome de Jesus. Pedro, alegrai-vos, né? Por seres participantes das aflições de Cristo. Então, essa parte Tudo acho que ao não contrário, existe né? para eles, né? Na Bíblia dele. Mas vamos Tudo ao caminhando, meus contrário. irmãos, que O povo o da tempo vai teologia indo. da Segundo prosperidade. tópico, e a visão bíblica da bênção agora, né? Bem-aventurados na pobreza. A Bíblia vem na contramão, né? Meu Deus. De ponta cabeça, como diz, né? Esse tópico aí já entra lá na passagem, eu já posso entrar, né? Lucas 6:20. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, um erro em comum desse versículo é interpretar pobres ali como uma celebração automática, né? Dizendo que se eu sou pobre, isso aqui é maravilhoso. Esse aí é um erro em comum das pessoas, que não se pode cometer esse erro. Ou como se Jesus estivesse dizendo que riqueza é pecado, né? Mas ali, Jesus, ele não traz nem... ele não tá trazendo ali que pobreza salva, né? Ele tá falando que a riqueza, ela pode te condenar. Se você colocar aquilo ali em primeiro lugar do que Deus. Então, o texto, ele se trata de homens ali com status e poder, orgulho, que confiam em si mesmo e não em Deus. Veja Tiago 2:5. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Então, você vê que Tiago está escrevendo ali aos cristãos que estavam cometendo um pecado específico. O favoritismo, né, é baseado em riqueza. Então, novamente, as pessoas ali falando do seu favoritismo, do seu ego, mostrando que aquilo ali era importante primeiramente do que Deus. Então, você vê que os textos, eles estão mostrando que pobreza não é uma celebração e que riqueza também ela não condena. Mas se você colocar a pobreza ou a riqueza em primeiro lugar e deixar Deus de lado, então você entra também numa contradição, né? Isso é um dos pontos que Nós sabemos podemos falar. Nós sabemos que Deus não quer que ninguém seja pobre, né? Ele não tem nada escrito que é para a pessoa ficar pobre, né? Continuar pobre. Deus também não quer que ninguém deixe de ser rico, né? Exato. Nós vemos o sábio Salomão, um homem mais rico do que ele, né?
E foi um homem que aconselhou muitas pessoas, e através dos seus escritos, né, Provérbios, Eclesiastes, nós podemos pegar aí como um conselho, né, um guia, né, para nós vermos que riqueza é bom a pessoa ser rica, né, ter boas condições financeiras, porque você supre a necessidade não somente sua, mas da sua família, né? Hoje é muito importante nós termos um seguro de vida, né? Até para morrer custa caro, né? Você tem que pagar um caixão, você não vai ser enterrado na rua, né? Você tem que pagar um caixão, você tem que pagar Pax. Então tudo isso envolve dinheiro. Então, se a pessoa souber ali, também, né, não falta ferramentas, né, mecanismo para nós sabermos administrar a nossa finança, né? Saber investir, né, em criptomoeda, em bolsa de valores, tem tantas coisas aí que nós podemos fazer para fazer com que, através disso, nosso dinheiro aumente, né, os nossos lucros e etc. Então, não vejo problema, né, em a pessoa ser rica, buscar ser bem-sucedido, né? Mas também eu vejo um grande problema quando a pessoa, principalmente o cristão, né? Eu ouvia muito isso quando eu era menorzinho na igreja, né? Se a pessoa anda de chinelo com o prego no chinelo, sabe? O prego no chinelo é porque ela é cristã mesmo, de fato. Olha lá, miserável da irmã. E às vezes não é nem isso que Deus está falando ali. Pega os textos, né? Mateus capítulo 6, 19. Verdade, Mateus capítulo 5, eles viam isso aí como 3. um sinal de humildade, né? Aí pega ali os pobres, os bem-aventurados aos pobres de espírito. É pobre de espírito. Não está falando de questão de financeiro, né? De dinheiro. Então, o maior problema está em a pessoa utilizar essa visão de ser próspera, né? Voltada à questão financeira, e buscar isso desenfreadamente. O próprio Mateus, né, escrevendo no seu livro, ele vai dizer que me mostra onde está o teu tesouro. Aí a pessoa mostrava, ele falou, então aí está o seu coração. O pobre, o bem-aventurado na pobreza, por isso que eu citei, né, falando que não é uma celebração à pobreza. Só colaborando mais um pouquinho com a fala, é sentir ali uma pobreza como se fosse que você depende de Deus sempre, né? Não que, eu sou pobre, eu tenho que celebrar isso aqui porque eu vou entrar no reino dos céus. Não, não é isso, né? Eu vou te ajudar, aqui. Traga aí, João, a teologia. Vai, refina pobre de espírito na dependência. Refina o pensamento dele. Vou fazer igual aqueles caras. Pobre de espírito na dependência de Deus. Por quê? Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Esse pobre aqui vem do grego pitorros. Pitorros, que não descreve simplesmente alguém com poucos recursos. Mas alguém completamente destituído, reduzido à condição de mendigo, sem absolutamente nada a oferecer e sem nenhum recurso próprio. Pitorros significa estar totalmente sem meios, reduzido a um mendigo em completo desamparo. Em contraste com o termo grego, né, que é também uma das palavras para pobre é pênis, né, que descreve o pobre que está, ao menos, trabalha duro para sobreviver. Então, há um pênis e pitorros, o termo que Jesus aqui usa pitorros. Então, ou seja, aqui quando Jesus qualifica essa pobreza com a expressão de espírito, ele está transferindo essa condição de desamparo total para uma dimensão interior. Né? Então, falando não só em aspecto material, mas também interno. Então, ele quer dizer, o bem-aventurado é aquele que reconhece que não tem absolutamente nada a oferecer a Deus, que chega diante dele como um mendigo espiritual, dependendo inteiramente da graça. Mendigo espiritual, mendigo. Né? É o que o salmista vai dizer, né? Que Deus, um coração contrito, Deus não desprezará. E isso é porque quando o homem vem, né, com o coração contrito, ele está com o coração dependente 100% de Deus. O problema da visão de quem defende essa teoria da prosperidade é que eles focam no material. Para eles é material, é o financeiro, é aquilo que vai trazer conforto para o ser humano. Para eles, estando assim, tudo bem. E aí, quando Jesus falou, né, que não tem como seguir a dois senhores, né, a Deus e ao dinheiro. Então, para eles estão tendo por Deus o dinheiro. Né, porque tudo deles é focado nas coisas materiais. O perigo, então, é o radicalismo, né? Tipo assim, se ser radical na questão da riqueza. Tem crente que ele é rico, mas ele serve a Deus de todo o coração.
Agora, por exemplo, Timóteo, né, escreve dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Idolatria ao dinheiro, né? É quando a pessoa coloca o dinheiro como senhor. Exato. Né? Então, ou seja, a pessoa faz todo o em esforço prol da dele, grana. todo o esforço dele em prol de querer dinheiro, de gastar dinheiro, de Vou- guardar dinheiro. Vou Então, estudar teologia pra ganhar tocou dinheiro. nele. Aí Então, já vai. tudo é em volta do dinheiro. Né? Então, em contrapartida também tem os pobres que infelizmente são miseráveis, não quer Deus, não quer as bênçãos de Deus. Então, tem dois radicalismos aí. Então, ou seja, a gente tem que achar o equilíbrio. Tem pobre que se adere apenas ao negócio aí, o sacolão, né? Como que é o nome? Bolsa Família. Bolsa Família e tal. Então, a questão da pobreza. Deus ama, né, a pessoa que chega totalmente, independente se é pobre ou rico, mas que abre o coração e recebe ele. Então, essa questão deve ser tratada com equilíbrio dentro do texto bíblico, né, respeitando cada um no seu contexto. Por exemplo, vai para o texto de Timóteo, não é que ele está dizendo, né, que o rico não vai ser salvo. Não, o que ele quer dizer ali é que o rico em vez dele... Que tem o dinheiro por Deus, né? Pelo Deus. seu Deus. Né? Em contrapartida, por exemplo, a pessoa pode ser pobre, mas Jesus falou assim, qual que é a principal riqueza? Ajuntar tesouro nos céus. Então, ou seja, a riqueza que nós como cristãos devemos priorizar, a riqueza espiritual, por exemplo. Alma salva, né? Fazer algo para Deus, né? De todo o coração, que tendo com certeza a proeminência de que Deus seja glorificado em todo o tempo. Então, primeiro, esse prisma aí, né? É juntar tesouro no céu, tomar cuidado com as coisas materiais para que ela não venha ser senhor dos nossos corações. É porque quando Deus olha para o ser humano, ele não olha na conta bancária dele, não olha a vida financeira de Deus, olha o coração dele para ver como que ele está, né? E esses defensores dessa teologia aí, que priorizam essas coisas, nós temos um exemplo lá em Apocalipse, né? Das igrejas da Ásia, né? Enquanto que Laodiceia olha e fala, rica sou, estou enriquecido. Jesus o Senhor fala o que para ela? Você é mais pobre. Rico sou, né? Estou enriquecido. De pobre, nada tenho falta. Eles acharam. É miserável. Você é miserável, pobre, cego, desgraçado e nu. E Laodiceia, ela tinha a maior vestimenta da época. Mesmo. O maior colírio. Né, e o local geográfico, que fazia parte de 3 regiões. Né, comercial da época, né? Então, era uma cidade próspera, uma cidade rica. De banqueiros. Financeiramente falando. Eles vão né? falar que Deus estava com inveja. Olha, aí tem que no contraste tá a Esmirna, né? Que vivia na pobreza e tal. Que vivia na pobreza, mas aí o Senhor olha para ela e fala o que para ela? Que você é rica. Né? Enquanto ele estava lá, eles viviam talvez numa dependência financeira, uma situação financeira difícil, mas o Senhor olha para ele, dentre as qualidades, o Senhor diz, espera, você é rico. Mas esse texto para eles é apócrifo. Então a visão de Deus não tem nada... Faz parte do só para nós fechar, para nós pular para outro subtópico, o Hernán Dias Lopes fala, né, que Jesus aparece como um mascate espiritual para a igreja de Laodiceia, oferecendo, né, colírio, vestimenta. Né, tudo que elas achavam que tinha, né, tava sem. E dinheiro, né? Vamos para o terceiro subtópico já aí. É a bênção como ferramenta para servir. Glória a Deus. Pedro fala, né, que nós somos o quê? Despenseiros, né, das bênçãos de Deus para o pecador, né, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que estão à nossa volta. Então nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Né? E é tão importante que a própria igreja, né, quando ela é inaugurada em Atos capítulo 2, tinha muitos irmãos ali que eram bem de situações, né? Porque eles venderam as suas fazendas, né? Vendeu os seus bens. E eles fizeram o quê? Eles foram lá e doaram aos pés dos apóstolos para falar, partilha aí para os irmãos. Então, nós sabemos que na perspectiva bíblica, as bênçãos que nós recebemos, ela não tem como finalidade o acúmulo só para nós mesmos, né? O acúmulo egoísta. Mas ela serve para a edificação do próximo e para glorificar também o nome de Deus, né? Nós vemos aí isso é um problema que nós, assembleianos, temos, né? Tem muitas pessoas que não são cristãs e que faz muito mais obra de caridade, né? De boa ação do que a gente. É claro que tem crentes
por outro lado, que tem boas condições financeiras, né? Nós conhecemos crentes irmãos empresários que têm uma condição financeira muito boa. Mas só que por ser tão orgulhoso e dizer que ele que ralou, ele que conseguiu, então vai ficar doando para os outros têm que ralar igual ele também. Então, essa pessoa acumula esses bens para o seu próprio orgulho, a sua própria soberba. E nós sabemos que o cristão de verdade, ele contribui, né? É claro que não da forma que esses crentes da teologia da prosperidade pregam, né? Tipo, você vai na igreja, você vê aí vídeos, né? Do homem doando a moto. O cara acabou de comprar a moto, tá dando a moto, porque Deus vai dar um carro para ele, né? Ou a pessoa dando carro, dando passagem de viagem para os Estados Unidos, porque ia, e sentido de Deus de dar pro camarada. O outro eu vi, ele deu o passe dele, né? Aí o outro vendeu a casa e depois processou a igreja. Processou a igreja. Então Deus não Coloca retornou. na fogueira santa. Então nós vemos que Mateus capítulo 10, verso 8 vai falar acerca disso. E nós sabemos que os dons espirituais, né? Quanto os recursos materiais confiados ao crente, eles devem ser usados como instrumentos de serviço. E é o que eu disse, Atos capítulo 2, 44 ao 47, nós vamos ver que esse princípio, né, que vai contra a ideia da teologia da prosperidade e contra essa visão de que bênçãos, ela está linkada ou exclusivamente serve apenas para a minha pessoa, né, para mim individualmente, mim e minha família. Eu ralei, eu consegui. Então, quando o pastor pediu uma oferta na igreja para ajudar um irmão, antigamente tinha quilo, né? Na ceia, o quilo para ajudar as pessoas. Né? Exato. O irmão, isso era importante, hein? O irmão, ele não quer contribuir, né? O irmão, ele não quer dar, porque ele ralou, ele batalhou, né? Às vezes, nem Deus estava lá para me ajudar. Deus viu o tanto que eu ralei. Aí ele acaba não contribuindo, não ajudando. É claro que a pessoa, ela tem que contribuir naquilo que lhe apraz, né? Não tem como a pessoa... querer contribuir com muitos bens na questão econômica e depois não conseguir arcar com esses custos, né? Verdade. João fala, né, que se você vê o seu irmão necessitando e você não socorrer, como estará em você o amor de Deus, né? Não, e o próprio apóstolo Pedro, né? Tinha uns crentes da igreja dele lá que foi reclamar para ele, né? O irmão tá vindo aqui pedir trem. Aí ele falou assim, se o irmão chegar lá e bater na sua porta pedindo comida, você vai dar o que para ele? Aí os caras, não. Aí ele, não, você vai dar o quê? Você vai dar dinheiro? Você vai orar pra ele? Vai falar, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar que Deus vai suprir. Não, você tem que dar comida, o cara tá com fome. O autor da lição, ele coloca aqui, uma frase, um parágrafo. A bênção não deve se transformar em ídolo nas nossas vidas, mas um meio de glorificar a Deus, o doador. E eu vou mais além ainda, eu quero dizer que não só a bênção financeira, né? Isso aí não está linkado só a bênção financeira. Mesmo a pessoa que teve condições, primeiro Deus deu saúde, né? Ele nasceu com um corpo físico completo, sem uma deficiência, ele pode estudar, pode trabalhar, ele adquiriu um conhecimento, ele é formado em uma certa área. Nessa área de formação dele, se ele conquistou um diploma, uma profissão, é porque Deus lhe concedeu. Isso é uma bênção, uma dádiva de Deus para ele. E através dessa profissão, ele pode servir ao seu próximo, né? Ele pode ajudar o seu próximo dentro dessa área de formação dele, né? Aproveitando esse gancho que o senhor está falando aí, com a sua mão de obra, com a sua formação. Eu já passei por isso aí, Eu já passei por isso aí. Tinha uma causa minha, né, na justiça, mas é porque era um valor baixinho. Eu fui no crente e ele não quis um irmão. Tal. Aí aí fui no ímpio, o ímpio pegou e graças a Deus ganhamos a causa. Então pra você ver a diferença de tratamento. Muitas pessoas podem. Nós vemos aí muitos cristãos, né, fazendo um trabalho voluntário, né? E nesse trabalho voluntário ele usa a sua mão de obra, usa o seu conhecimento, né? A sua profissão para mesmo sem ter retorno, para ajudar alguém sem ter o retorno, minimizando o sofrimento e a dor do nosso próximo, independente dele ser crente, dele não ser. E por isso Deus, ele nos está usando aqui. Ele nos quer usar, ele nos deu a bênção para nós sermos o quê? Canal de bênção. E qual é a maior bênção que nós temos? A salvação da nossa alma. Exato. Nós somos aqui o portador das boas novas. Essa é a maior bênção que nós devemos repartir com o nosso semelhante. E por isso, ser humano, sair falando do amor de Deus, anunciando que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá buscar o homem para levá-lo para o céu. Por isso que é importante trazer essa prosperidade que nós temos
o correto disso, porque tem muitos irmãos, né, que vai nessas igrejas aí, que aplicam muita prosperidade e falam, mas os irmãos eles estão contribuindo e só o material ali, aí ele fala, e eu, o que eu posso fazer, né, sendo que ele não tem aquele recurso. Então as bênçãos, foi bom ele tocar nesse assunto, porque as bênçãos ali, a prosperidade, também é a saúde do irmão, que ele pode ajudar, igual o Natanael trouxe aqui, é igual o irmão numa igreja, ele estava ansioso, querendo ajudar a obra de Deus ali, ele não tinha recurso financeiro, ele falou, não, mas eu quero... Aí o irmão falou, irmão, vai lá no mutirão da casa pastoral, lá vai lá, ele trouxe ali a sua saúde, ali ajudou todo mundo, foi uma bênção a obra ali da casa pastoral. Então você vê que as bênçãos é isso, né? O dom ali é a habilidade ali, é os recursos que ele tem e as provisões que ele recebeu de Deus, né? E a graça é porque você recebeu de graça de Deus para ajudar as pessoas. Por isso que esse tópico é importante, a bênção, né? A pessoa que se nega a ajudar nesse contexto aqui, só quero ler um versículo para complementar. 1 Crônicas 29, 14. A pessoa que se nega nesse sentido é porque não conhece esse versículo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente coisas semelhantes, para tão voluntariamente dar semelhante coisa? Aí ele diz, ó, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Então tudo que nós temos vem de quem? Vem de Deus. Ele é o doador, conforme o pastor Eduardo Leandro escreveu aqui. É para glorificação do nome dele, porque ele é o doador. Só para fechar essa questão, é muito interessante quando observamos o contexto lá da chamada de Abraão. Deus falou assim, eu vou te abençoar. Mas tem um detalhe interessante lá, né? Que ele falou assim para Abraão, sê tu uma bênção. Maravilha. Né? Muitos querem a bênção, mas não querem ser uma bênção. Por exemplo, nessa questão que vocês comentaram, já vi exemplo de pessoas. Por exemplo, tem uma determinada cidade, tem muitos obreiros numa sede lá da nossa igreja. Mas tem um irmão lá que ele é um cooperador, né? Mas ele não foi elevado ainda, por exemplo, a um cargo ministerial porque ele não foi batizado com o Espírito Santo. Mas é um homem que tem uma intimidade com Deus, teve experiência já sobrenatural com Deus, já ajudou famílias. Quando as pessoas olham para ele, olham ele como uma bênção. Um canal porque de porque ele tem um conselho. Porque tem, por exemplo, tem pessoas, infelizmente, que é um obreiro, mas se chega alguém pedindo um conselho, ele não tem. Né, Ele é uma maldição. Misericórdia, né? E esse está sendo uma bênção conforme Deus ordenou. Porque tem família que olha para essa pessoa, né? Apenas passar para nós. Enxerga a pessoa como uma benção. Aquele obreiro não é uma benção. Abriu uma porta para mim. Porque chega lá, ele vai o quê? A pessoa tá passando por luta e fala, não, vamos orar, vamos fazer uma campanha. Tem palavra abençoada para a pessoa, tem uma palavra de positividade. Não, Deus vai abrir a porta, vamos orar, eu vou te ajudar em oração. E a família ajuda, a família abraça aquela pessoa. Então, ou seja, as pessoas, com o tempo, a pessoa começa a ajudar muitas pessoas ali, né, na comunidade. E a igreja vai enxergar a pessoa, né, como aquele varão lá é uma bênção. Em complementação, então, ou seja, tá levando que você está falando, o apóstolo Pedro e João, na porta do Templo Formosa, né? Rapaz, não tem ouro nem prata, meu camarada. Mas é o que eu tenho. Mas fica de pé e vamos embora. Levantou o camarada, ficou cantando lá dentro da igreja. Você acredita que lá surgiu o primeiro culto neopentecostal? Não, pentecostal. E pro Natanael não ficar bravo, eu vou citar um dos homens mais sábios do mundo. Meu Deus do céu, quem que é esse? Ele disse que um dos princípios da vida é a generosidade. Olha o que ele fala aqui em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então você vê que generosidade é apresentada como princípio da vida, Natanael. Glória Amém. a Deus. Terceiro, caminhamos para o final aí. Efeitos práticos e espirituais. Primeiro, escândalos e frustrações. A teologia da prosperidade pode produzir frustrações profundas na alma do crente sincero que, mesmo orando e ofertando fielmente, não experimenta a prosperidade que lhe foi prometida. Meu Deus. É verdade. E aí? É porque a teologia da... tá engasgado. Você quer falar? Vai. Porque a teologia da prosperidade,
eles falam que se você tem pouca fé, você é um derrotado. E o que isso... é verdade. E o que isso causa na pessoa? A pessoa foi ali no culto para ouvir uma bênção de Deus e logo ela vai ficar com aquela ansiedade ali para fazer tudo, né? Ela quer fazer... Como adquirir fé, né? Como adquirir fé, como que eu faço para dar certo? É grande. Aí acaba que ela vai ficar procurando bens materiais, coisas materiais e vai se frustrar uma hora porque o que ela precisa... Ter, né? É espiritual, né? Então é uma frustração que vai acontecer ali. Então esse tópico já começa muito interessante, porque a Bíblia, ela mostra que homens e mulheres foram ali, lutaram, enfrentaram perseguições, né? Os primeiros cristãos ali, primitivos. O apóstolo Paulo mesmo, ele experimentou ali perseguições, ferimentos, prisões, sem que isso significasse falta de fé. O que ele fala no último dia de sua vida, né? Terminei o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, você vê que a Bíblia é contra dizer que você tá com pouca fé, você é um derrotado, né? Então, pessoas que são ansiosas por isso acabam se frustrando mesmo, porque elas tentam achar coisas materiais e são espirituais que elas precisam, né? E essa visão é complicada, né? Esse ponto é muito importante, porque, como o João pontuou no início, algumas igrejas que fazem parte da nossa convenção, você vê aí, os irmãos, eles têm essa... Eu acho que é tipo um intuito, né? Uma coisa intencional não, é uma coisa do instinto da pessoa mesmo, buscar nessas coisas. Ah, Jesus é o dono do ouro e da prata. Aí eles linkam isso, né? Que não vai faltar as coisas na vida dele, vai ter um carro, vai ter uma casa boa, vai ter uma família boa. E esquece que a vida a vida com Jesus não significa ausência de problemas, né? A gente vai ter problemas, dificuldade, às vezes vamos morrer pobres, não da forma que queríamos morrer. Então, esse tipo de pensamento, dessa visão da teologia da prosperidade, pode gerar nos seres humanos, né, nos cristãos que frequentam esse tipo de igreja, culpa, dúvidas quanto à sua fé. E aí essas pessoas que não têm o retorno que deseja dentro de uma denominação dessa, porque não sabe se tem fé, né, ou deixa de ter fé, porque aquilo que eles querem não acontece, não é curada, não tem carro novo na garagem, não viaja, né, não tem nada disso que a teologia da prosperidade prega. E esse irmão, ele acaba ficando mais pobre, né? Porque ele vai lá e dá tudo que ele tem. Isso mesmo. E aí ele vai querer, como que você falou no início, que ele vai botar na justiça a igreja. Para a igreja querer pagar de volta os custos dele ali. Ressarcir. E com a consequência desses problemas, né? Dessa teologia e do irmão que se sente culpado e coloca dúvida no seu coração acerca de que se ele tem fé ou não, porque não tem nada acontecendo na vida dele, é o abandono da igreja, né? A pessoa acaba abandonando a igreja de parede preta, branca, azul, qualquer uma que seja, ele acaba abandonando aquilo porque se na igreja que prega a bênção, prosperidade, o camarada não é bem sucedido, quanto mais dirá, né? Numa que não tem compromisso, entre aspas, com esse tipo de nessa linha, se o Senhor Jesus ele estivesse andando com um líder que pertence à teologia da prosperidade, Jesus seria disciplinado quando ele encontrou o jovem rico. Porque o jovem rico foi até Jesus em busca, né? O que farei, né? Para entrar no reino do céu. E Jesus fala, vende o que tem e dá aos pobres. Então ali logo Jesus já seria disciplinado. Ou já seria excluído, né? Do movimento. Você não faz parte. Porque Jesus falou para ele vender tudo. Se fosse o líder, falar, não, pode vir para a minha igreja. Dá um pouco da sua riqueza que você vai prosperar a sua riqueza ainda mais. Isso, e tem o Zaqueu também, né, João? O Zaqueu, ele roubava das pessoas, era o mercenário. Jesus falou, rapaz. Então essas quatro aí, você vai devolver? Não, pode colocar aqui na fogueira santa. Mas indo para a Bíblia, né, 2 Pedro 2:1 diz que haverá entre vós falsos mestres, Pedro escrevendo, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. E na cobiça explorarão a voz com palavras fingidas. Então a aplicabilidade a esse tipo, né, de ideologia, ela vem de forma sorrateira, é uma grande heresia, ela destrói a pessoa. Porque a pessoa pensa que está no verdadeiro evangelho, mas a pessoa está ali sendo enganado, induzido por uma ideologia, não pelo evangelho verdadeiro que está inserido na Bíblia Sagrada, né? E você vê, João, não cortando você, mas sim, não, pode... não, você vê que
essa mentalidade aí das pessoas trazerem a prosperidade como se fosse... igual o Vinícius falou, eles confundem, eles fazem a associação da espiritualidade ao sucesso material, né? Eles fazem essa associação, por isso que eles... Só que aí surgem duas coisas, não só a frustração desse tópico aí, ele traz também o orgulho. Por quê? Porque a pessoa que acredita na prosperidade e acha que isso aí tá trazendo algo específico para ele vai ficar orgulhoso, vai falar, não, os ricos, então é os ricos que tá sendo certo. Aí causa frustração, porque os pobres vão falar, então eu tô padecendo aqui, sou menos favorecido de alguma coisa, então causa orgulho, então frustração também, né, João? E esse tipo, só passar por isso? Pode concluir. Só as frustração, né? Primeira é espiritual, né? Que a pessoa tem. A segunda é a prosperidade, ela promove escândalo, né? E essas duas só, basicamente, está, né? Que a pessoa, primeiro é espiritual. A pessoa pensa que vai conseguir ser satisfeita, né, dentro dessa visão, mas sempre a pessoa vai ser pressionada a melhorar, a multiplicar, a não estar satisfeita com o que conquistou. Mas no verdadeiro evangelho é diferente, né? Quando a pessoa encontra Cristo realmente, independente da circunstância, sendo ela boa ou ruim, ela encontra conforto, né? Porque Jesus falou assim, ele prometeu não a riqueza em todo o tempo. Não todo mundo vai ser rico. Tem pessoas que têm o dom da riqueza, na verdade, né? Consegue administrar o que tem, prospera. Já a questão que a promessa que Jesus prometeu para tanto o pobre quanto o rico é a sua presença. Ele diz, eu estarei convosco para sempre, né? Em todos os momentos, Jesus ele está conosco. Mas a pessoa que ele tem essa visão, influencia a vida dele, ele dita isso como regra para a vida dele. A teologia da prosperidade vai levar a pessoa sempre a não estar satisfeita com a sua situação. Porque a liderança sempre vai vir e falar, não, você precisa multiplicar. Aí você ficou com a dor de cabeça, ficou ruim, tá com a gripe ou tá com alguma coisa no corpo, é pecado escondido. Não multiplica, não cresce de um carro, de uma moto para um carro, tá ofertando pouco. Então, ou seja, sempre a pessoa não vai conseguir a sua satisfação. Então, a pessoa sempre vai estar espiritualmente incoerente, né, com a realidade bíblica. Porque sempre vai estar no engano. Distância do evangelho puro. Vai, Enoque. Ou Vinícius. Vai, Vinícius. Não, pode ir. Mexe fogo. Só queria complementar dizendo que quando se prega um evangelho centrado no bolso e não na cruz, abandona-se a essência da fé cristã. Glória a Deus. Meu Deus. E nós sabemos forte. que a teologia da prosperidade, como nós pontuamos aqui, fazendo vários adendos acerca da Bíblia Sagrada, eu acredito que eles nem pregar a Bíblia Sagrada prega, né? Porque são textos isolados, fora do seu contexto. Quantos textos nós citamos aqui de pessoas que, né, o próprio Jesus não falou nada de riqueza, né? Ao contrário, falou coisa até, entre aspas, ruins, né, voltado à questão da riqueza, da pessoa que idolatra, né, ama o Deus Moloque, né, que é o Deus da riqueza. Nós sabemos que a pessoa que está vivendo dentro desse contexto, ela vai se distanciar de fato do evangelho puro. E o próprio autor da lição ele começa esse ponto dizendo que a centralidade da prosperidade material afasta a igreja do centro do evangelho de Cristo. Em vez de proclamarmos a cruz, a graça e o arrependimento, passa-se a anunciar promessas de sucesso financeiro como se fossem o objeto principal da fé. E nós sabemos que esse desvio, né, para você ver, né, como que é problemático essa pregações, né, voltadas a esse tema da prosperidade. Nós que somos cristãos, que temos uma vida ativa no que diz respeito a estudo, leitura, né, devocional e tantas outras coisas, na maioria das vezes você vê irmãos renomados, né, que vivem uma vida assim, que, como o João costuma dizer, às vezes acidentalmente se distancia, né, dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que é libada. Digo, você olha para a pessoa assim e fala, rapaz, eu não imaginava que esse irmão ia se afastar, né? Ia cair, pecar. Uma pessoa que vive dessa forma, uma vida ativa, né? Tendo ali um relacionamento com Deus, orando, jejuando, consagrando.
às vezes pode acontecer esse acidente. Imagina uma pessoa que vive dentro de uma igreja dessa, que ela, além de não pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, que é o que falamos aqui, né? Arrependimento, cruz, graça e tantas outras coisas, para transformar, moldar o homem em si, né? O homem, a natureza corrompida do ser humano, só visando bens materiais, bênçãos, você não pode ficar enfermo, um monte de coisa errada. Como essa pessoa ela vai conseguir lidar com problemas maiores, né? Quando o mar estiver bravio, né? Quando a tempestade estiver chegando perto do seu barco. Como que vai clamar a Jesus, sendo que Jesus não tem nada a ver com riqueza, né? Verdade. Jesus, quando foi precisar para pagar o imposto lá, o que ele falou para os discípulos? Não tem dinheiro não, vai lá na boca do peixe lá e pega. Vai lá pescar, pega uma moeda lá e paga. Então, é um grande problema esse evangelho da prosperidade, porque ele se distancia da genuinidade da Bíblia Sagrada, né? Esse desvio enfraquece o discipulado, porque nós sabemos que eles não enfatizam muito a questão da negação de si mesmo, que o João pontuou aqui, né? O discípulo, ele tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, é renúncia individual, né? A pessoa tem que viver para os outros. O evangelho pregado que não confronta, e se essa pregação não confronta, não transforma, não faz o homem buscar uma nova vida, pode ser qualquer coisa, menos evangelho. É o que isso o apóstolo Paulo falou em Gálatas. Isso aí é uma coisa que eles colocam Cristo como o meio, né, de receber os recursos materiais. E nós sabemos que Cristo ele tem que ser a completude de tudo na nossa vida, né? Ele tem que ser aquele em que você vai orar ali, intercedendo, porque sua alma está aflita também, mas aquele que quando você estiver com a bonança também tem que chegar até ele, tem que ser dependente dele em todas as ocasiões, né? Porque eu vejo como exemplo do homem que casou com a mulher e ele começa a falar que ama uma mulher ali rica, começa a falar que ama a mulher, está ali com ela, ao lado dela, conversa com ela, só que chega na hora de amar verdadeiramente, ele não ama ela, ele só ama os bens materiais que ela oferece para ele. Então a teologia da prosperidade é mais ou menos isso. Eles trazem ali na hora de amar verdadeiramente quem que eles estão amando? Só o meio para que Jesus entendeu? Que é os bens materiais, a saúde melhor. Ama a bênção do Jesus, mas não ama o Jesus da bênção. Olha aí. Resumiu bem. Só trazer um paralelo enquanto ele está falando, né? Dá uma pausa. Enquanto ele falou. 30 segundos. Evangelho da prosperidade e evangelho bíblico. Evangelho da prosperidade. A morte e a ressurreição de Jesus proporciona riqueza e cura. Já o evangelho bíblico. A morte e a ressurreição de Jesus oferece perdão dos pecados e relacionamento correto com Deus. No evangelho da prosperidade, o sofrimento nunca está na vontade de Deus, na teologia da prosperidade. Agora no evangelho da cruz. Jesus prometeu que neste mundo teríamos sofrimento, mas nossa confiança está no Senhor. Da prosperidade, dinheiro é sinal de bênção e favor. E do evangelho bíblico, ao crente foram concedidas todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. No da prosperidade, doe e você prosperará financeiramente e viverá a melhor vida possível agora. No evangelho da cruz, é melhor dar do que receber, confiando que Deus lhe dará o que você precisa. No evangelho da prosperidade, o último aqui, contribuir para o ministério específico acelerará a volta de Jesus. Evangelho bíblico. Cristãos, vão e pregam o evangelho a todas as nações. Confie que o Senhor sabe o dia e a hora. Amém. Glória a Deus. Terceiro aí e último para encerrar, o chamado à fidelidade. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele é digno de ser servido, mesmo que as bênçãos materiais não cheguem. A oferta não pode ser um investimento com promessa de retorno financeiro, mas um ato de adoração. Meu Deus, Isso aí é bonito, hein? Os crentes eles têm que buscar ser generosos não para receber mais, mas por gratidão e obediência ao Senhor Jesus Cristo. E eu fiz aqui no meu subsídiozinho umas perguntas para reflexão, eu gostaria de falá-las, são 4 apenas, sobre a questão da validação da dor. Algumas pessoas dizem, entendo que você está sofrendo,
A doença é real e dolorosa, mas isso não significa ausência de fé. Isso é sinal de que nós somos seres humanos e estamos sujeitos, né, a passar por enfermidades, doenças e até morrer, né, com problemas aí que não tem cura, como câncer, por exemplo. E isso não significa que você não tem fé, né? Isso é porque Deus, de fato, não quis, em algum momento, né, da sua caminhada cristã, lhe curar. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele teve uma enfermidade e morreu com ela, né? Ele orou 3 vezes, é o apóstolo Paulo, né? Não é qualquer um, não é o Valdomiro Santiago, não é o R.R. Soares, não é nenhum desses, é o apóstolo Paulo, que disse que estava com um espinho na carne e orou 3 vezes para Deus livrar ele, tirar essa doença, e Deus não falou que a minha graça te basta. Alguns estudiosos dizem que ele poderia ter doença no olho, né? E o próprio Timóteo, né, o apóstolo Paulo, orava para tantas pessoas, era curado, as pessoas pegavam o lenço dele, levavam para casa e curavam as pessoas. Ele não orou para Timóteo, falou para o Timóteo misturar um pouquinho de vinho com água, porque tinha elementos medicinais, né, o vinho naquela época, e para ele tomar e melhorar o estômago. O outro é Epafrodito também. Epafrodito deixou enfermo numa cidade. Então, para você ver que dor não significa que você não tem fé, né? Pergunte para Deus, converse com ele, tenha um relacionamento com ele, que ele pode em algum momento da sua vida lhe falar o porquê não quer curar, né? E também tem a questão da teodiceia, né? A questão da justiça de Deus, ou é aquilo que nós pontuamos no início sobre a questão da paideia. Às vezes é um tratamento que Deus tem para com você e que só você e ele sabe, nós não sabemos. O outro ponto é usar a escritura. Paulo pediu 3 vezes que Deus removesse seu espinho na carne. Deus respondeu, basta-te a minha graça. E Paulo, como eu pontuei, era um dos maiores homens de fé da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E o terceiro ponto é apontar para o modelo de Jesus. Jesus curou muitos, mas não curou todos. Lázaro foi curado e morreu novamente. Glória. João, o amado, morreu de morte natural. O critério de Deus não é a nossa expectativa de prosperidade. E refirme a identidade. Seu valor diante de Deus não é medido pela sua saúde ou riqueza, mas pelo sangue de Cristo derramado por você. Eita, Romanos glória. Capítulo 8, 38 e 38. Para finalizar a minha fala aqui também, para Já? nós encerrarmos, já tá no último, né, Nathan? Aqui no... nós vemos... Esse aqui é pro corte ali que eu vou fazer para evangelizar os irmãos no YouTube e também no Instagram. Mas falando aqui sobre a lição, nós vemos que Lucas 15, ele traz ali o filho pródigo, né? Que ele foi o filho ali que pegou os bens do pai, desejando ali a presença dos bens, desejando ali sua herança, e valorizou mais isso, os bens materiais, do que a presença, o relacionamento do pai ali, né? E hoje em dia nós vemos muitos cristãos valorizando mais bens materiais, valorizando falas, confissões, né? Decretando que Deus tem que fazer isso por você, porque você está orando e quer que ele haja conforme a sua vontade. Então nós vemos que essa teologia é uma falácia, essa teologia da prosperidade, né? Porque Deus ele pode conceder abundância e permitir também períodos de escassez para algumas pessoas, né? Mas do mesmo jeito, ele nos chama a ser fiel da mesma maneira. Assim como Jó foi fiel, Paulo também foi fiel, ele manteve sua fé mesmo preso, aprisionado ali, levando chicotadas, né? Sofrendo. Mas nós vemos também que no final de tudo, quando nós chegarmos no céu, Jesus ele não vai perguntar, Deus, né? Não vai perguntar quanto vocês acumularam ali na terra. Ele vai perguntar se nós fomos fiéis a ele, né? Ele vai olhar para nós e vai falar assim, não, você acumulou alguma coisa? Não é isso, não. Ele vai falar assim, você foi fiel, agora sim, ele vai colocar ali, né? Vai falar, não pode entrar aqui no portão ali. Você vai... Ele nem vai precisar falar, se eu não subir no arrebatamento... Mas a gente vê que Mateus 25, 21... Para finalizar, Mateus 25, 21 diz assim, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus é maravilhoso. E nessa linha, para fechar também minha última palavra, amém. Nós estamos falando sobre esse subtópico de fidelidade, né? O verdadeiro evangelho, independente da circunstância. Jesus nos convida em todo o tempo a estar perseverando, andando na caminhada da fé, porque até o escritor aos Hebreus traz a visão, né? Nós somos nessa terra peregrinos e forasteiros. O que ele quer dizer? Que o peregrino e o forasteiro não tem morada permanente. Aqui ele tem que entender que é passageiro esse momento
aqui na terra, mas nós preparamos para morar no lugar eterno, que é as mansões celestiais. E lembrando de toda circunstância, mesmo que elas sejam ruins, as provações Deus usa para moldar o nosso caráter. Se baseando no texto bíblico, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo escreveu, a partir do versículo 3, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ou seja, Deus usa, né, às vezes a circunstância, a provação para moldar, né, o nosso caráter, para nos fazer um crente melhor, para confiar nele independente da circunstância. Assim como nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. Amém, glória a Deus. Com isso também, né, com essa lição que nós falamos acerca dessa teologia da prosperidade, nós estamos dizendo que o cristão, ele não pode, né, ser abençoado por Deus, não pode, que ele tem que viver uma vida cheia de enfermidade, que ele tem que viver uma vida na pobreza, na miséria, não. Ele tem que estar com o seu coração. Deus tem que ser o primeiro em sua vida. Tem que ter Deus, né, a sua vida. Deus é tudo para nós. Deus, ele tem que estar em primazia na nossa vida. Dependendo do que vem na caixa misteriosa. E o próprio Deus, né, a própria Bíblia Sagrada nos diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, Deus, se você estiver passando por um momento de dificuldade, Deus está com você. Mas se você também estiver num momento de bonança, continue grato, continue firme, continue fiel ao Senhor, porque Ele está contigo também neste momento. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que Ele é um Deus bom, Ele é um Pai bom. Então, Ele sabe dar-nos boas dádivas, Ele sabe dar-nos boas bênçãos. Então, se o Senhor Deus está te abençoando, está sendo abençoado, desfrute, né, com fidelidade daquilo que o Senhor Deus tem concedido a você. Mas nunca percamos de vista que também devemos pregar o evangelho a toda criatura, repartir isso que Deus nos deu. O Senhor nos salvou, nos tornou embaixadores do seu reino, para nós pregarmos sobre o seu reino, pregarmos o seu evangelho, dividir com todos a maior bênção na vida do homem, que é a bênção da salvação. E com isso nós devemos pregar o evangelho, não mudando o evangelho, não fazendo com que o evangelho se adapte às nossas, àquilo que nós queremos, né? Omitindo alguma coisa, fazendo adaptações ao gosto do freguês, como se diz, né? Mas pregarmos o evangelho com fidelidade. Porque pregando o evangelho com fidelidade, nós estaremos fazendo discípulos e não estaremos fazendo consumidores. Que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que são assinantes do canal. Que Deus em Cristo vos abençoe, que abençoe o nosso produtor, irmão Jabes. Agradecemos o canal EBD em Ação na pessoa do pastor Gesiel Costa e a todos os irmãos. E aqueles que não são inscritos no canal, o que nós diremos? Se inscreva. Corta. Compartilhe. Isso aí, João. Curta e compartilhe. Amém. Glória a Deus.